diferente. O juiz pode tudo e as outras pessoas não podem nada. Mas eu não me intimidei com essa forma de pensar de alguns magistrados e continuo denunciando os magistrados que não trabalham de segunda a sexta-feira, porque eles são pagos para isso. Muito bem. A partir daí, gente, eu comecei a enfrentar esse turbilhão de ações criminais de cível. Eles querem me empobrecer, né? Outro dia eu fui condenado aí por uma juíza da 8ª Vara Juizado Especial Cível a pagar 20 mil reais para uma juíza da Justiça do Trabalho, porque eu denunciei que essa juíza ela não marca audiência para dia de sexta-feira. E nós estivemos lá em loco. Você chegava, eu não sei se já mudou, mas até o ano passado você chegava sexta-feira na Justiça do Trabalho, era só você olhar para o estacionamento. Aí não tinha praticamente carros, veículos. É porque os juízes não estavam trabalhando na sexta-feira e também não havia audiência de conciliação. Por eu fazer essa denúncia, a juíza titular de lá me representou, disse que eu falei alguns impropérios para ela que eu não falei, me processou na Justiça, na Polícia Federal. A Polícia Federal instaurou o TCO e chegou à conclusão que eu não fiz absolutamente nada, nem abri a boca para ofender essa juíza, porque eu sequer sabia que ela era juíza, porque ela não se identificou. E eu estava lá na qualidade de presidente do Sindicato dos Advogados. Aí o que ela fez? Ela me processou criminalmente, me representou ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal mandou a Polícia Federal apurar, né? Você vê a que ponto nós chegamos aqui no Maranhão. Tudo isso porque eu fui denunciar uma juíza que não marcava audiência de segunda a sexta. Sexta-feira era assim, espécie de domínio feriado dentro da Justiça do Trabalho. Um absurdo, e a gente tem que insurgir contra isso. Bem, ela foi lá na Vara Comum, na 8ª Vara, de Juizado Especial e de Consumo, e Relação de Consumo, e me processou por danos morais. As testemunhas que ela apresentou lá, todas foram unânimes dizer que eu nunca, jamais ofendi, porque eu não ofendo ninguém. Eu trabalho no devido processo legal. E eu faço os meus protestos dentro da legalidade. Juiz, para mim, é um funcionário comum, tá certo? Muito embora ele exerça uma função nobre, mas ele tem que trabalhar de segunda a sexta, porque ele é pago para isso. E ela discordou de mim e foi para lá, mas aqui no Brasil, juiz julga juiz, é impressionante. Nós não temos outra alternativa. Então eles são todos da Irmandade. Aí essa juíza da 8ª me condenou a pagar 20 mil reais e eu vou representar contra essa juíza no CNJ, porque foi uma das sentenças mais absurdas que eu já vi na minha vida, de mais de 25 anos de advocacia. Inclusive, eu vou tornar pública, porque em razão de eu ser pré-candidato a vereador por São Luís pelo PRTB, eu tive que me desincompatibilizar da coluna Data Vênia que eu escrevo no Jornal Pequeno, né, no JP Turismo, que é um encartado do Jornal Pequeno todas as sextas-feiras. Então eu estou esperando terminar as eleições para eu publicar na íntegra essa sentença que o Brasil precisa conhecer, para vocês verem o que foi violado. Da mesma forma, a sentença que a juíza do trabalho deu, né, para extinguir o Sindicato dos Advogados, porque a AMA, que é a Associação de Magistrados, incomodada com as denúncias comumente que nós fazíamos contra as velhas práticas do Judiciário Maranhense, foi lá no Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho, gente, eles têm um monte de coisa para eles olharem aqui no Maranhão, mas eles não olham, né? Eles se preocuparam com o sindicato, porque o presidente da AMA, sem fazer uma assembleia, sem ter uma assinatura de um juiz, foi lá dizer assim: ei, esse cara tá me enchendo o saco aqui, esse Mozart Baldez, presidente desse sindicato, vamos fechar, assim mesmo. Tipo no coronelismo de antigamente. Um absurdo. Ainda ocorre isso dentro de São Luís do Maranhão. Então, por tudo isso, eu me considero um advogado, um presidente de entidade perseguido aqui no Maranhão. Mas nem por isso eu deixei de advogar. Nem por isso eu deixo de ganhar ações relevantes dentro do Maranhão. Porque eu não participo de conchavo, eu não tomo café com o juiz,
eu não tomo café com o desembargador, eu não tomo café, não janto, não almoço com o promotor, nem com o delegado de polícia. Eu sou independente. Totalmente independente. Eu não gosto dessa história de clube de bolinha. Não gosto. Entendeu? Eu trabalho dentro do devido processo legal, dentro da lei, e assim que eu sobrevivo na advocacia. Mas muito bem, esse governador do Rio de Janeiro, né, ele agora está uma sinuca de bico, né? Aí vem essa denúncia aqui, né? E ele foi denunciado na Lava Jato. Na denúncia apresentada contra o Wilson Witzel por organização criminosa, o Ministério Público Federal citou depoimento do empresário Edson Torres. Esse empresário disse o seguinte, que o governador afastado, ele recebeu 980 mil quando ainda era juiz federal em 2018. Ou seja, o Wilson Witzel, ele é ladrão desde quando ele era juiz federal. Aí um cara desse, eu não consigo entender esse eleitorado do Rio de Janeiro, mas gosta de votar em bandido, né? Esse cara é bandido desde quando ele era juiz federal em 2018. Ele já recebia propina para vender sentença. Aí virou governador do Rio de Janeiro. Entendeu? Igual a ele deve ter inúmeros juízes aí, né, que o lixo foi jogado para debaixo do tapete e dá nisso aqui. Bem, dono de empresas que mantinham contratos com o governo do Rio nos anos 90, Edson Torres contou que se aproximou de Witzel no final de 2017. Disse que foi convidado por pastor Everaldo para conversar sobre a viabilidade política da candidatura do então juiz ao governo. Logo depois da reunião, o depoente, né, o empresário Edson Torres e Everaldo, o pastor, conversaram a necessidade de dar um conforto e segurança financeira para o então juiz federal, caso ele pedisse demissão, e se perdesse a eleição não teria garantia dos vencimentos que recebia enquanto juiz, por um período de tempo até ele se estabelecer, disse Torres no depoimento. Ou seja, ele recebia vantagem devida em razão do cargo, e isso não pode, e ele saiu de juiz, já devia ter sido preso quando ele estava recebendo dinheiro como juiz. Ou ele é juiz de direito, ou ele vai para a política, tá certo? Mas ele queria ser juiz de direito, receber 900 de salário, né? Quase R$1 milhão, né? Para poder concorrer ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então isso aí é mais uma razão para que a gente defenda aqui a CPI da Lava Toga, né? Para que a gente defenda uma varredura dentro do Poder Judiciário. Olha essa outra aqui, essa é de ontem. Ministro do STJ aciona o STF contra a operação que apura tráfico de influência. Isso aqui é de ontem, 14 de setembro. Está aqui no jornal O Poder. O ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia, foi ao STF para questionar a operação que apura suposto esquema de tráfico de influência no STJ e no Tribunal de Contas da União. A informação foi divulgada ontem, segunda-feira, pela CNN Brasil. O ministro pede que o Supremo, Napoleão, né, do STJ, pede que o Supremo analise a possibilidade de a Lava Jato no Rio de Janeiro estar investigando pessoas com foro privilegiado sem autorização. Ele quer a suspensão da apuração e a requisição dos autos, caso a conduta seja confirmada. O que é que ele está querendo aqui? Ele está querendo impedir que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apurem o envolvimento de ministros do STJ, né, que tem foro privilegiado, que é um outro absurdo que tem no Brasil. Tem que acabar com essa história de foro privilegiado. Todos têm que ser investigados quando praticarem crime pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil, gente. Tem que acabar com esse privilégio. E por que o temor desse ministro? Por que ele não deixa a Polícia Federal trabalhar? A Polícia Federal é uma excelente polícia, ela não vai inventar que o cara tenha praticado crime. Porque se inventar, os policiais que fizerem isso estão sujeitos a perder a função, e também responder pela prática de crime de abuso de autoridade. Entendeu? Então, eu não entendo por que esse ministro,
né? Ele tomou as dores de todos os seus colegas, os seus pares, e ele quer fazer cessar a investigação da Polícia Federal do Rio de Janeiro e do Ministério Público Federal. Aí ele quer que o processo seja avocado, né, para o Supremo Tribunal Federal. Mas sabe por quê? Porque lá tudo é irmandade. É ministro julgando ministro, desembargador julgando desembargador, juiz julgando juiz. Como eu fui condenado a pagar 20 mil reais para uma juíza por uma prática de nada, tá certo? Lógico que eu vou recorrer, tá certo? Então é isso. Ele está querendo que alegar o foro privilegiado, né? Ele está aqui pedindo que o processo seja levado em razão do foro privilegiado para o Supremo, para ele ser julgado e investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí vocês acreditam que o Supremo Tribunal Federal vai investigar ministro do STJ? Claro que não. Claro que não. É mais um lixo que vai para debaixo do tapete. Me digam aí qual ministro de Tribunal Superior que foi preso aqui nesse país nos últimos 10 ou 15 anos. Nenhum. Agora me digam quantos foram aposentados por prática de crimes e por prática de improbidade administrativa. Quantos? Vários. Mas todos foram aposentados com os vencimentos pagos por nós. Então nós temos que acabar com isso. Nós vamos ter eleições daqui a 2 anos, gente. E o eleitorado tem que ter muito cuidado. Quem vai mandar para Brasília? Porque nós temos que mandar para Brasília deputados e senadores que estejam realmente imbuídos de mudar esse país. Porque não adianta que o presidente Jair Bolsonaro, com toda a força que ele tem, e o vice-presidente General Mourão, eles não vão conseguir mudar o país com esse Congresso que eles têm lá, com a Columbi, presidente do Senado, e com Maia, presidente da Câmara. Tá certo? Isso já está provado, que esses 2 homens estão lá exatamente para frear as grandes mudanças que o país precisa. Muito bem. Voltando aqui para São Luís do Maranhão, sexta-feira passada, houve uma reunião no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Maranhão para tratar sobre as eleições de 15 de novembro para prefeito e vereadores. Nesta reunião foi mencionada uma minuta de uma portaria do secretário de Saúde, Carlos Lula, do advogado secretário de Saúde, Carlos Lula, que quer impedir algumas condutas que são peculiares de qualquer eleição, como, por exemplo, circulação de jornal com propaganda de candidato. Ele quer proibir a circulação de jornais, ou seja, censura. Na minuta dele também ele quer proibir a distribuição de santinho e propaganda eleitoral de papel. Ora, como é que eu, Mozar Baldez, que sou pré-candidato, como é que eu vou dizer para o povo do Maranhão, para o povo de São Luís, que eu sou pré-candidato, para acabar com essa bandalheira lá na Câmara Municipal de São Luís? Eu não vou poder dizer, mas ele vai poder dizer para os eleitores dele, os comunistas, o número dos candidatos deles, porque eles têm mala direta, eles têm uma estrutura de governo. Então, na verdade, eu denunciei aqui que ele quer, na verdade, interferir nas eleições, e chamei a atenção do presidente do Tribunal Regional Eleitoral e também do Ministério Público Eleitoral. Este secretário, na verdade, ele praticou várias atrapalhadas nessa pandemia, né, desde o lockdown, né, que esse lockdown que foi aplicado aqui, que foi responsável pela disseminação da doença para todo o estado do Maranhão. Eu lembro que antes do lockdown, o estado do Maranhão não tinha quase contaminação. Aí eles decretaram esse lockdown que foi arrumado aí junto com o Judiciário e junto com o Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública. O que aconteceu? As pessoas foram para o interior contaminadas e contaminaram. E aí justificou a chegada aí de dinheirama que veio de Brasília para combater a epidemia, porque o Maranhão estava totalmente contaminado. Foi o efeito dominó. Então esse secretário Carlos Lula, ele está tão preocupado com as eleições agora, para não ter contaminação, que ele quer proibir um monte de coisa para beneficiar o grupo dele,
que ele no dia 12 foi para a convenção do PCdoB e chegou lá, dançou, cantou, tá entendendo? Dançou, cantou, sapateou, não usou máscara, aí ele esqueceu que ele é secretário de saúde do estado do Maranhão. Mas, gente, essas coisas só acontecem aqui no Maranhão. É impressionante, é risível. Isso é coisa para se botar na época do Chico Anísio ou Josiário 11:30. É uma piada o que esse cidadão faz. Ele está preocupado, né, em editar uma portaria de censura, uma portaria proibitiva, que vai causar um tremendo desequilíbrio. Se fosse aceita, eu tenho certeza que ela não vai ser aceita, porque ela vai ser judicialmente atacada, se ela vier. E ele aparece lá, né, na convenção do PCdoB, que é do partido dele, da currola dele. Aí ele dança, canta e não usa máscara, está tudo certo. Ele ainda disse numa entrevista aí que ele é um cidadão comum e nessa condição ele estava lá. Eu quero saber como é que uma autoridade se divorcia do poder sem pedir demissão. Aliás, eu nem entendo como é que um secretário de saúde aqui no Maranhão não é um médico, né? Isso é um desrespeito à classe médica, tá entendendo? Numa pandemia terrível que a gente ainda vive, né? Em vez de eles nomearem lá um médico, eles colocam um advogado para ser secretário de saúde. Gente, isso aí é outra piada desse governador Flávio Dino aqui no Maranhão. Mas se você quiser aprender e viver as coisas inusitadas, você vem morar aqui. Aí você vai ver essas coisas, né? O secretário, ele diz uma coisa aqui na portaria e faz outra. E também eu lembro que na época da pandemia ele mandava todo mundo ficar em casa. Aí ele foi pilhado na litorânea, fazendo caminhada, né? Esse secretário de saúde. Então eu não consigo entender a seriedade que esse governo possa ter para conduzir o povo maranhense. Tanto o prefeito, que eu não sei onde mora, ninguém sabe, ele só aparece em época de eleição, quanto o governo Flávio Dino, que só governa por decreto, né? Porque aqui, infelizmente, nós não temos vereador, nós não temos deputado estadual, nem deputado federal, nem senador ativo. Eles são todos ligados, comem todos no prato do executivo. O que o executivo faz, eles dizem senhor, sim senhor, né? E a população fica aí desguarnecida de um governo de verdade. Mas no dia 15 eu tenho certeza que esse quadro vai mudar, né? A população sofrida de São Luís, com certeza, vai dar uma resposta nas urnas, votando no sistema que ela entenda melhor para todas as pessoas. Esse governo que está aí, esse governo de esquerda, ele é desumano, é o governo das praças. Esse prefeito, Edivaldo Holanda, ele só faz praça. Em frente à Santa Casa, vocês podem passar lá, na Praça da Misericórdia. Eles estão fazendo uma obra acelerada e a Santa Casa está quase caindo, as pessoas lá dentro, né, nos corredores, totalmente desprotegidas e sujeitas a uma infecção hospitalar. Da mesma sorte estão correndo os enfermos lá no Hospital Socorrão, né? Há 30 anos que eu passei fora daqui, voltei para São Luís e ninguém resolveu o problema da saúde. E são os mesmos caras que estão aí. São os mesmos. Se não são eles, são os seus descendentes que estão aí mandando na política de São Luís do Maranhão. E o que a gente espera é que no dia 15 de novembro, como pré-candidato, o que a gente espera é que haja uma mudança de verdade, né? Que São Luís mude de verdade para melhor, porque infelizmente a gente vive esse caos, né, com políticos da marca que nós temos aqui. Até amanhã, com 5 minutos, com o advogado Mozar Baldez.